Filosofar com crianças, com adolescentes e com jovens. O papel do professor para que essa filosofia seja viva. Esse é o tema dos nossos programas, esses 4 programas que nós estamos fazendo, junto com professores de sala de aula. E hoje, a grata satisfação de ter a professora Caroline Penteado, que é professora aqui do Colégio Nossa Senhora de Fátima, aqui de Florianópolis. Um rápido intervalo e já retornamos para nosso Café com Ideias, um espaço de diálogo. Vamos iniciar o nosso café com ideias, esse espaço de diálogo. Hoje, então, com a professora Caroline, que é daqui do Colégio Nossa Senhora de Fátima, uma educadora já há muitos anos, há 8 anos como educadora, e 1 ano aqui no Colégio Nossa Senhora de Fátima, trabalhando com filosofia nas séries iniciais. É o primeiro ano? Primeiro ano, alfabetização. Com alfabetização. Então é uma satisfação muito grande, minha, também dos telespectadores, em podermos conversar, podermos dialogar um pouco sobre ser professor em sala de aula. Mas, professora Caroline, a gente sempre começa os nossos programas trazendo uma mensagem de educadores espalhados pelo Brasil inteiro que, nesses últimos anos, nesses 25 anos, ajudaram a construir a história do Centro de Filosofia e da Editora Zófilos. E hoje eu queria começar o nosso programa com uma mensagem da professora Gil. Ela é uma professora lá de Brasília e que neste ano está em Goiânia trabalhando. A professora Gil, em Brasília, junto com outros educadores, desenvolvemos vários projetos, várias atividades junto às escolas. E a professora Gil, no livro dos 25 anos, colocou o seguinte depoimento: o mundo precisa ter pessoas voltadas não só para seus interesses próprios, mas também voltar seus olhares para os demais, valorizando o próximo, respeitando como ele é. Estamos caminhando para a construção da paz e de um mundo melhor, ensinando aos alunos a ser mais reflexivos. Os tornaremos pessoas mais justas e pensantes em suas atitudes. Por isso, acredito na filosofia como forma de ensino de grande relevância. E no Centro de Filosofia e Educação para o Pensar e Editora Zófilos como campo de atuação e ação em prol de todos os brasileiros. Então, professora Caroline, com essa mensagem da professora Gil, com certeza os telespectadores da TV Floripa, do nosso canal no YouTube, gostariam de saber um pouco da senhora. Bom, primeiramente, é um prazer enorme estar aqui. Agradeço muito pelo convite. A filosofia e tudo isso que a professora Gil disse, é o nosso grande desejo, um mundo melhor. E a filosofia, ela proporciona isso. Proporciona através de um pensar vivo, um pensar não individualizado, um pensar no grupo, na sociedade, no que cada um acredita. Então, com base no que ela falou e com tudo que eu acredito da filosofia, a filosofia, ela pode sim proporcionar coisas novas, novos olhares, abrir, ampliar a mente, ampliar o pensar, né? Transformar o pensar. Legal. Senhora Caroline, conte para os telespectadores um pouco da sua trajetória até ser hoje professora e há 8 anos, né, na sua escolha de vida. Sim. Esses 8 anos, eles vieram crescendo aos pouquinhos, não diretamente como professora, mas também como auxiliar de classe e ajudante ali em todos os setores do colégio, auxiliando em todos os momentos. E isso foi me dando experiências diversas, não somente em sala de aula, com os alunos maiores e os menores, desde a educação infantil até o Fundamental 2 ali, eu tive um pouquinho de contato com os alunos.
a filosofia ela está na minha vida desde quando eu era aluna. Então, no colégio eu tive um pouco de filosofia, mas era uma filosofia diferente. Era uma filosofia que não fazia muita relação com a minha vida. Era uma filosofia que eu não trazia muito sentido. E naquele momento, por conta da maturidade, né, do momento que eu estava vivendo, de não ter tanta experiência, não passou como mais uma disciplina, mais um conteúdo a ser estudado para uma avaliação, boas notas, passou de ano. E você teve filosofia no ensino médio? Isso, Fundamental 2. Fundamental 2. Isso, Fundamental 2. Faculdade, no ensino médio existiram alguns conteúdos, mas daí se passou e na faculdade ela retornou, né, como pedagogia. Mas daí, por conta da experiência e da maturidade, de um outro momento que eu estava vivendo, ela veio com um toque diferente, né? Então, mais voltada para a área da educação. Isso me trouxe mais interesse, gerou mais interesse. Então, a filosofia na faculdade, quando eu estudei ali, fiz o curso de pedagogia, ela me mostrou um mundo um pouquinho mais diferente do que era a filosofia. A princípio parecia uma coisa cansativa, uma coisa muito distante. E ali na universidade eu senti que, refletindo sobre aquilo, ela podia fazer algum sentido. Tinha uma certa conexão. E aí, mesmo assim, passou. Hoje, atualmente, como professora no Nossa Senhora de Fátima, no Salvatoriano, a filosofia veio de uma maneira muito mais diferente. Né? É a primeira vez que eu leciono filosofia, não havia lecionado antes. Estou há pouco tempo fazendo isso, né, 1 ano, mas eu já sinto totalmente a diferença do que é a filosofia hoje e o que era a filosofia quando eu estudei no ensino médio fundamental. Certo. E a senhora então não imaginava? Não. Né? E nem queria, de repente, ser professora de filosofia quando teve filosofia. Não, realmente não. Mas eu queria, inclusive, colocar para os telespectadores que neste programa filosófico-pedagógico que a gente desenvolve há 25 anos, a defesa que nós fazemos junto às escolas, e aí é interessante porque muitos pais estão nos assistindo, e também muitos professores de filosofia mesmo, a defesa que a gente faz é que de educação infantil até o 5º ano, desenvolva esse trabalho a própria professora de sala de aula. Isso é uma indicação que a gente faz. Por quê? Porque a professora ela tem um contato maior com o aluno e você certamente tem um contato, um período do dia, vivendo intensamente com os alunos. Então, a defesa da professora fazer esse trabalho. De 6º ao 9º, ensino médio, uma professora com uma formação filosófica. Por quê? Porque de 1º ao 5º ano é muito mais um trabalho pedagógico do que filosófico. É claro que a gente leva os alunos a refletir e isso é filosófico. De 6º ao 9º, ensino médio, um trabalho muito mais filosófico do que pedagógico. Então, com isso, o que nós afirmamos enquanto um programa filosófico-pedagógico? Que todos podem ser filósofos, né? Porque todos pensamos, todos refletimos. E aí, isso a gente vê acontecer em sala de aula. Né? E certamente você vai colocar nessa nossa conversa alguns momentos em que você percebe os alunos fazendo filosofia, e muito mais do que na época que você era professora, como aluna teve filosofia, ou mesmo como se preparando na faculdade fez filosofia. Mas antes de escutar um pouco sobre situações práticas de sala de aula, né, que esse também é o objetivo do programa, como é para você, professora Caroline, participar de um trabalho que está aí por todo o país e que completa 25 anos? É um prazer enorme, é uma aprendizagem muito grande, muito gratificante. Eu estou aprendendo tanto quanto os meus alunos. Legal. A cada capítulo que avançamos do livro e a cada material que eu procuro, pesquiso e trago para agregar ali nas aulas, eu aprendo muito mais.
Então, a minha abordagem pedagógica ali em sala de aula, ela vem se transformando também, né? A questão de fazer boas perguntas, né? Muitas vezes perguntamos para o aluno algo, querendo que ele responda aquilo que desejamos, mas a pergunta não foi elaborada da maneira na qual ele vai compreender. Então, ele responde de uma maneira errada, digamos assim, que não é errada, né? Pela carga ali que ele tem, pela bagagem que ele traz, essa resposta não é errada, mas a pergunta foi elaborada de uma maneira que não precisava ser daquela maneira. Então, isso vem agregando muito e vem ensinando muito. Eles também, nós realizamos jogos e brincadeiras na sala para que eles compreendam isso, né? O lúdico, ele é uma ferramenta muito importante e que auxilia muito, principalmente de 1º ao 5º ano, educação infantil. Os alunos embarcam nessa fantasia com a gente e isso auxilia muito ali no decorrer da aula, né? Para que eles compreendam qual é o real objetivo da aula. Então, o lúdico, ele me ajuda muito. E os jogos, eles são constantes. Na maioria das vezes, a filosofia, ela está mesclada com um jogo. Que tem que ser uma coisa prazerosa. Sim. E realmente é. Nós temos na sala o bonequinho do Filos e da Sofia. Bonito. E toda vez que vamos iniciar a aula, eles estão ali presentes. Legal. Então... E sabe que na nova edição, a 8ª edição, Filos e Sofia serão os personagens que vão crescer com os alunos. Porque atualmente eles estão no 1º ano. Na nova edição eles vão estar crescendo com os alunos até o 5º ano. Mas, professora Caroline, nós vamos para um intervalo para podermos tomar um café e os telespectadores também tomarem um café. E no retorno eu gostaria que a senhora colocasse um pouco se há diferença entre alunos, quando a senhora começou há 8 anos atrás a lecionar, se há diferença desses alunos de 8 anos atrás para os alunos de hoje. Um rápido intervalo e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Novo Espaço Filosófico Criativo. Vamos filosofar? Pensar? Educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando ao nosso programa, a pergunta que eu fiz para a professora Caroline era sobre a diferença de alunos quando ela começou a lecionar e hoje. Tem diferença, não tem diferença? Isso é nítido, né? Os alunos hoje, eles vêm prontos, vamos dizer assim, né? Antes o aluno, ele vinha com pouca bagagem. Hoje eles têm contato a tudo o tempo todo. É tablet, celular, computador, né? E as informações estão ali, bombardeando eles o tempo inteiro. Então, o professor hoje, ele precisa mediar e organizar essa informação que o aluno recebe. Antigamente, né, há um tempo atrás, até quando eu era aluna, os alunos eram mais silenciosos. Passivos. Também. O professor trazia e o aluno ouvia, aceitava e acolhia aquilo. Hoje o aluno traz, o professor tem que transformar, mediar e saber acolher isso, não mais o aluno. Né? Então, mudou um pouquinho. A troca hoje é muito mais intensa, eu sinto isso. Na minha época, principalmente, quando estudei, no início da carreira, o professor levava o conteúdo, aquilo era aceito, aquilo era anotado, registrado, estudado, ganhou a nota, tranquilo.
Hoje o aluno ele participa intensamente, efetivamente do processo, né? Muitas vezes isso já acontecia, mas hoje ainda mais. O planejamento ele é algo que precisa existir para te dar um norte. Mas no decorrer da aula tudo isso se transforma. Tudo se transforma. Eles trazem outras ideias, eles trazem outras experiências deles, né? Vão criando hipóteses no decorrer da aula e tudo se transforma. Uma aula de matemática vira aula de português, uma aula de filosofia vira aula de geografia, é tudo muito interligado hoje, né? E aí está a maravilha, né? E até eu queria contar, e eu falo isso quando trabalho com os professores nas escolas. Há uns tempos atrás eu estava dando aula no primeiro ano, alfabetização, porque é a turma que a senhora trabalha também. E a gente estava falando sobre a questão de dar nome às coisas. E essa capacidade que a gente tem de dar nomes. E aí a discussão foi sobre o significado de nome. E eu comecei a fazer algumas perguntas para os alunos, né? Então, uma delas era, fulano tem o nome de palhaço. O que significa nome nessa frase? E aí um aluno disse, é o apelido. Tá, mas o que é o apelido? E a gente conversou sobre dar apelido, ter apelido. E os alunos contando, minha mãe, meu pai, eu tenho um apelido, ou não gosto, ou gosto, enfim. Né? Num espaço de diálogo na sala de aula. Aí fiz uma outra pergunta, né? Fulano disse nome feio no futebol. O que é um nome feio? Aí os alunos começaram, nome feio é palavrão. E entraram numa questão, aquilo que a senhora dizia, né? Daqui a pouco é uma aula de geografia, uma aula de matemática. E entraram na questão do nome feio, do palavrão. Nome feio é pecado. Um outro disse, não é pecado. Todo mundo diz. E daqui a pouco eu fui no campo de futebol e todo mundo xingava a mãe do juiz, todo mundo estava dizendo nome feio, então era pecado de todo mundo. E aí um dizia assim, mas não tem nada a ver, porque o juiz nem dá bola. Então isso eles conversando e investigando, esse é o objetivo. Bom, lá pelas tantas eu fiz uma outra pergunta. Quando eu rezo, eu digo em nome do Pai. O que significa dizer algo em nome do Pai? Aí um disse, eu vou falar em nome do meu pai, eu venho aqui e digo para você, olha, não fiz os deveres porque meu pai disse que era para falar isso. Um outro disse, não, falar em nome do Pai é dizer em nome de Deus. Tem gente que não acha que não pode, mas eu posso falar em nome de Deus. E daqui a um pouco um disse assim, não, mas é só um sinal. Um sinal que a gente faz, um gesto que a gente faz. E uma menina disse assim, e está errado. Por quê? Porque se a gente coloca a mão na cabeça, na testa, dizendo que o pai é aquele que pensa, aquele que gere, aquele que organiza, na minha casa é minha mãe que faz isso. Então deveria ser em nome da mãe. Bom, mas esse é um exemplo, e com certeza você tem vários exemplos. E aí eu queria lhe perguntar, professora Carolina, tem algum exemplo assim que a gente possa contar para os telespectadores de uma aula, de uma reflexão, em que a gente percebe que a filosofia é uma coisa viva? Sim. Semana passada aconteceu uma aula de filosofia onde nós estávamos trabalhando a questão do certo, errado, bonito, feio. E logo depois embarcamos na questão do boas perguntas, como eu havia dito. Mas voltando para a questão do bonito, feio, eu levei várias imagens para a sala, ampliei na tela, apagamos as luzes e eu fui colocando. Eles no primeiro momento só assistiam e olhavam, alguns davam risada, outros se assustavam, mas foram só assistindo as imagens. Depois nós acendemos as luzes e eu perguntei, e o que vocês acham dessas imagens? E alguns, eu achei bonita, não, é muito feia. E aí começaram vários questionamentos, né? Várias abordagens ali deles, do que eles acreditavam de cada imagem. E começou uma contradição ali na sala, e um querendo dizer para o outro que não era feio, era bonito, e querendo justificar porque era. E no final das contas a gente chegou eles chegaram no resultado ali de tudo aquilo, que não existe feio e bonito.
que eu acho feio, mas você acha bonito. E as meninas começaram a colocar outras questões, questão de, eu gosto de batom cor-de-rosa, mas eu prefiro vermelho. Tá, mas eu prefiro cor-de-rosa. E aí, por conta dessa discussão, elas chegaram na questão de que, tá, então o cor-de-rosa é bonito pra mim e o vermelho é bonito pra você. E várias outras questões. A questão das boas perguntas, ela entra na parte do jogo que nós fizemos. Cada criança é quem sou eu. Colocamos uma ficha na testa da criança sem ela saber o que era. Estava escrito um animal, o nome de um animal. E ela tinha que perguntar para os colegas, fazer algumas perguntas para descobrir qual era o animal que tinha. Mas os amigos só podiam dizer sim ou não. Então tinha que ser boas perguntas. Senão ela não conseguiria. Eles, se perguntasse, ele anda, voa ou rasteja? Eles não poderiam responder. Então, as primeiras crianças sentiram um pouco mais de dificuldade, mas depois o grupo, como nós havíamos dito, é um grupo diferente por conta do momento que estamos vivendo. Eles perceberam, se ligaram e, opa, eu tenho que perguntar diferente. E isso tomou conta deles, e eu posso dizer que eu sinto isso em todas as outras disciplinas, não só na filosofia. Na questão de matemática, estamos trabalhando subtração, e eu percebo muito as boas perguntas vindo nessas outras disciplinas. Né? Por isso, a própria professora trabalhar tem essa vantagem, né? De a gente poder ter uma visão muito mais global da turma, do aluno. Mas a questão de fazer boas perguntas, nós, enquanto educadores, participando de palestras, de congressos, a gente escuta sempre o que é dito, né? Qual é o objetivo da educação no século XXI? Preparar os alunos para fazerem boas perguntas. Por quê? Porque também a pergunta mostra se há entendimento ou não. E muitas vezes não se preocupar com a resposta. É claro que a gente vive num mundo em que as pessoas querem saber e querem o porquê das coisas. Mas quando a gente faz isso com as crianças, levar elas a fazerem boas perguntas, a partir dessas boas perguntas não se interessar tanto com a resposta, mas sair com indagações, sair com questionamentos. Mesmo que a professora, que tem autoridade, e a gente sabe disso, né? Nós, como pais, sabemos, nossos filhos dizem, a professora disse isso. Então, a autoridade é da professora. Ninguém está querendo tirar essa autoridade. Mas nós estamos querendo que as crianças, desde pequenas, façam perguntas e até coloquem. Mas será que não é de outra maneira? Será que a gente não poderia pensar de outra maneira? Façam essa reflexão. Né? Façam essa reflexão. Então, isto é ser um professor de filosofia e de uma filosofia viva. Então, não é só um conteúdo pelo conteúdo, mas um conteúdo que leve a ele pensar toda a sua vida, todo o seu estar nesse mundo e estar com os outros. Né? Por isso, no Colégio Nossa Senhora de Fátima, vocês usam um novo espaço filosófico criativo. Lá, com a ideia de Filos e da Sofia, os dois personagens, é que eles sejam modelos. Né? Assim como você, professora Caroline, é modelo para eles, Filos e Sofia possam ser também modelos de crianças iguais a ele, que questionam, que investigam, que perguntam. Professora Caroline, quando a gente dá a palavra, dá a voz para os nossos alunos, consequentemente a gente está dando subsídios, dando armas, vamos usar essa palavra, para que ele possa questionar, possa argumentar, possa ver alternativas, como você colocava, né? Outras maneiras, ou até questionar, quer dizer, eu gosto disso, você não gosta. Nós não estamos trabalhando no relativismo, quer dizer, cada um tem o seu gosto. Não, nós estamos querendo que as pessoas argumentem por que eu gosto, por que eu acho feio, por que eu acho bonito, o que me leva a pensar que todo mundo acha bonito tal coisa e eu acho de outra maneira. E quando eu penso isso, eu penso sempre naquilo que eu tenho perguntado para todas as pessoas que vêm aqui nesse espaço de diálogo. Será que isto não é oportunizar uma revolução silenciosa na escola? Quando a gente começa a instrumentalizar, no bom sentido de instrumentalizar,
as pessoas a pensarem, a dizerem a palavra, a escutarem o que o outro está dizendo, a pensarem em alternativas. Será que isso não é uma revolução silenciosa? Com certeza. É algo que, principalmente ali no Fátima, eu vejo muito. Porque o colégio, ele tem uma metodologia que chama metodologia da modificabilidade. E é acreditar que o ser não é. Ele está daquela maneira por algum motivo, né? Dizer, o meu aluno é muito agitado. Não, ele não é agitado. Algo está deixando agitado. E o nosso projeto gerador desse ano é Mediando Novos Olhares. Então, tudo isso se encaixa, né? Proporcionar aos alunos compreender o outro, ouvir o outro, sem pré-julgamentos, e compreender que também aquele outro está daquela maneira por algum motivo, e ele pode ser transformado. Legal. Então, essa revolução silenciosa, ela existe sim, e a filosofia ela só veio para agregar. Legal. Principalmente com tudo que ocorre ali no colégio, dessa teoria da modificabilidade, esse projeto Mediando Novos Olhares, a filosofia veio e se encaixou perfeitamente nisso. Legal. E quando você tem a escola, né? Não você, professora, sozinha querendo fazer um trabalho, mas a escola com um projeto maior e percebendo que a aula de filosofia com as crianças, com os adolescentes, é um agregador de valores que vai ajudar no projeto, fica muito melhor. Né? Porque aí não é você sozinha fazendo, quer dizer, é todo um trabalho de uma equipe, de uma escola que está propondo, né, novas formas, novos projetos, novos olhares, né? Então isso é muito legal. E nesse sentido é o que nós queremos também com o trabalho de filosofia. Como professor de filosofia, eu também defendo essa revolução silenciosa e defendo esse espaço, né, privilegiado que é a sala de aula, como um lugar em que a gente pode dizer a palavra e pode escutar a palavra. E quando eu digo dizer a palavra, eu estou dizendo questionar tudo, questionar a todos, questionar a mim mesmo, mas também ouvir. Então esse é um aspecto interessantíssimo. Muito bem, nós poderíamos falar muito aqui, eu teria também muitos exemplos como professor de sala de aula, você também, né, na tua prática, né, buscando essa filosofia viva, fazendo esse trabalho junto com muitos educadores pelo país todo. Mas nós temos um tempo, né, então nós vamos ter que fazer um intervalo, e aí, professora Carolina, no retorno, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem aos telespectadores, aos seus alunos que com certeza vão estar assistindo junto com seus pais a esse programa. Um rápido intervalo e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Novo espaço filosófico criativo. Vamos filosofar? Pensar? Educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando ao programa, as considerações finais, professora Carolina. É um desejo, né, meu, vou finalizar com um desejo de que continuemos na busca dessa filosofia viva, né? Hoje, com pouco tempo dessa filosofia na minha vida, eu posso dizer que ela já mudou muito a minha maneira de abordagem dos alunos, de pedagogia ali em sala de aula, o modo como eu estou lecionando hoje, ele mudou.
por conta dessa filosofia, né? Viva, constante ali em sala. Então, o que eu tenho a dizer é que eu desejo muito que isso continue vivo e que os pais também possam proporcionar isso aos filhos, para que vire um conjunto e que as crianças vejam isso por todos os lados, né? Dizemos o tempo todo, um mundo melhor, um mundo melhor. O mundo melhor são as crianças, eles são o futuro. Mas não acredito que o futuro, o presente, se nós, como adultos hoje, e como exemplos, demos para eles atitudes filosóficas, atitudes da filosofia viva, do pensar, do saber pensar, do refletir sobre o meu pensar, isso vai dar para eles bons exemplos. Exemplos que no futuro eles irão ter como concreto. E isso sim vai tornar o mundo melhor. Que legal. E vamos fazer um brinde, né? Depois dessas suas considerações finais, vamos fazer um brinde. Professora Caroline, é uma satisfação muito grande no final desse programa, em que a gente falou sobre ser professor em sala de aula e passar o livro dos 25 anos. Uma história de muitos educadores está aqui e com certeza também você vai fazer parte dos próximos 25 anos. Então, muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço e tenho certeza que vai me auxiliar ainda mais em tudo o que eu já aprendi e que ainda vou aprender. Muito obrigada. Que legal.